Boa tarde, meio-dia, quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Tribunal de Justiça de Minas Gerais participa de painel sobre contraditório e legitimação no 2º Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. Inscrições para a Olimpíada de Linguagem Simples vão até sexta-feira, dia 25. STF decide se a contribuição previdenciária em atraso e paga após a reforma da Previdência de 2019 pode ser contabilizada para termo mínimo de aposentadoria. E ainda, gestão eficiente reduz inadimplência de pequenos negócios. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lima. E eu, Cid Marcos, e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Tribunal de Justiça participa de painel sobre contraditório e legitimação de precedentes em evento na UFMG. Denise Guimarães traz os detalhes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais participa do 2º Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes na Faculdade de Direito da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O evento, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público de Minas Gerais, segue até esta quarta-feira com palestras sobre a importância e os desafios dos precedentes no sistema jurídico. O 3º vice-presidente do TJMG, desembargador Rogério Medeiros, presidiu nesta terça-feira o painel sobre o tema contraditório e legitimação dos precedentes qualificados, com a apresentação da desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thaís Schilling Ferraz, e do secretário judicial da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, juiz Fernando da Fonseca Gajardoni. Segundo o desembargador Rogério Medeiros, o painel se destaca por trazer à discussão o tema dos precedentes qualificados. No que me toca, eu também fui honrado com o convite para ser coautor de uma obra coletiva sobre o tema A Cultura dos Precedentes, Desafios e Perspectivas. A ministra Suzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, recentemente aposentada, é a grande homenageada do evento e o Congresso é de suma importância para toda a comunidade jurídica, porque nós precisamos instalar ou reforçar, a cultura do respeito aos precedentes qualificados no Brasil. A programação inclui ainda oficinas com temas como integração entre cortes e ferramentas tecnológicas e os desafios enfrentados pelos grandes demandistas e o papel dos tribunais e da academia na consolidação da cultura de precedentes no Brasil. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Redução da emissão de gases de efeito estufa exige inventário. A reportagem é de Diego Brião. A redução da emissão de gases de efeito estufa deve ser uma busca generalizada na sociedade, conforme alertam especialistas. No interior do estado de Minas Gerais, especificamente na cidade de Ouro Preto, tem um exemplo neste sentido: a Associação Cultural República Aquários. A casa estudantil, fundada no ano de 1969, recentemente obteve o selo Carbono Reduzido 90% CO2, concedido pela empresa CO2 Créditos de Carbono. A República realizou um estudo para analisar a compensação de carbono das emissões geradas na Festa do 12, quando se comemora o aniversário da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. A celebração é tradicional e reúne alunos, ex-alunos e convidados na cidade. O engenheiro geólogo Og Pires, profissional com registro ativo no CREA Minas e sócio fundador da CO2 Créditos de Carbono, explica como foi realizado o levantamento. Começou com a elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa, os GES, e seguiu padrões internacionais, como o GHG Protocol e a ISO 1406441. Ele foi elaborado, o inventário, a gente contabilizou ali 5,09 toneladas provenientes das atividades do próprio evento, Após a medição, a República Aquários, ela compensou 10 toneladas para que, como é um primeiro inventário, a gente, qualquer coisa que a gente tenha deixado passar de emissão ou uma dificuldade até de juntar dados, de todos os ex-alunos do evento, a gente achou que seria viável compensar mais do que foi emitido. Gabriel Bettini, estudante de Engenharia de Controle e Automação e morador da República Aquários, detalha que a ideia do estudo surgiu a partir de um contato com Daniel Teixeira Lamonier, cofundador da CO2 Créditos de Carbono.
Sou do financeiro da casa, né? Então eu cuido bastante, assim, tô bastante em contato com essa questão de consumo de água, de energia, de gás, essas coisas. Ele pediu para eu levantar alguns dados. Ele falou, o dia que eu for aí, gostaria de fazer um teste contigo e a gente baixar essa planilha de declaração de gás carbônico, né? E aí, a partir disso daí, a gente coloca várias informações e aí tem vários tipos de declarações diferentes. Tipo, cada tipo de emissão de CO2 entra numa categoria diferente lá naquela planilha e aí você vai olhando, aí fala assim, quantos sacos de lixo vocês produziram, quantos gases você consumiu durante o evento, gás de cozinha, né? Todo esse tipo de emissão, geladeira. O Brasil é signatário do Acordo de Paris, que é um compromisso mundial sobre as alterações climáticas e que prevê metas para a redução da emissão de gases do efeito estufa. No ano passado, o governo federal ampliou o compromisso brasileiro de redução da emissão de gases de efeito estufa de 37% para 48% até o ano que vem. Para o ano de 2030, a previsão passou de 50% para 53%. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião. As inscrições para a Olimpíada de Linguagem Simples vão até sexta-feira, dia 25. Quem explica para a gente como participar é a repórter Lígia de Matos. A competição é para a elaboração de documentos e vídeos em linguagem simples e direito visual, Visual Law, sobre temas relacionados à Justiça do Trabalho e à Justiça Estadual. Podem participar magistrados, servidores, colaboradores e estagiários que atuam na área judiciária dos tribunais e advogados, estudantes e professores de direito. Na primeira fase, chamada de pré-olímpico, os inscritos vão participar de um encontro virtual com a participação de uma instrutora especialista em linguagem simples. Na segunda fase das Olimpíadas, realizada presencialmente, os candidatos vão formar equipes para criar textos e mídias mais acessíveis e inclusivas. As melhores equipes vão ganhar medalhas e as produções poderão ser aplicadas de forma prática no dia a dia do TRT-MG e do TJMG. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário eletrônico até o próximo dia 25 de outubro. Acesse o portal TJMG e saiba quais as modalidades da Olimpíada de Linguagem Simples e como fazer a inscrição. São 60 vagas, sendo 15 para cada uma das modalidades. Os inscritos devem aguardar as comunicações da comissão organizadora pelo e-mail cadastrado no formulário de inscrições. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Lígia de Matos. A seguir, STF discute se contribuição previdenciária em atraso pode ser contabilizada para tempo mínimo de aposentadoria. E ainda, gestão eficiente reduz inadimplência de pequenos negócios. Voltamos em instantes. STF discute se contribuição previdenciária em atraso pode ser contabilizada para tempo mínimo de aposentadoria. Informações com Breno Zonta. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a contribuição previdenciária em atraso e que foi paga após a reforma da Previdência de 2019 pode ser considerada para a contabilização da regra de transição para a aposentadoria por tempo mínimo de contribuição. A discussão teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual da Corte. Ainda não há data para o julgamento do mérito. Inicialmente, o recurso extraordinário apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, questionou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que concedeu o direito à aposentadoria a uma mulher que, apesar de ter trabalhado, não efetuou a contribuição previdenciária antes da vigência da emenda constitucional da reforma da Previdência. Ao reconhecer a repercussão geral da matéria, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que a questão constitucional é relevante e que há grande quantidade de processos sobre o mesmo tema, o que abre o risco de decisões conflitantes. A maioria do tribunal acompanhou o presidente, ficando vencido o ministro Edson Fachin. Após a repercussão geral ter sido reconhecida, o processo foi distribuído por sorteio ao ministro Alexandre de Moraes, que agora é relator do recurso. Da Agência Rádio Web, Breno Zonta. O Conselho Nacional de Justiça publicou um edital de convocação de consulta pública sobre parâmetros de quantificação de danos ambientais decorrentes de desmatamentos, degradação e incêndios. Até 19 de dezembro, órgãos públicos, entidades privadas e da sociedade civil podem se manifestar sobre os reflexos dessas ações na biodiversidade e na disponibilidade de água, além dos impactos sobre povos e comunidades atingidos. De acordo com o edital, deve ser levado em consideração o bioma em que ocorreu o dano ambiental e a bacia hidrográfica em que está inserido.
O intuito é oferecer instrumentos para o judiciário atuar no cenário de aquecimento acelerado na temperatura planetária observado no último ano. A necessidade de estabelecimento de parâmetros é prevista na Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente. Em novembro de 2022, o CNJ realizou a primeira consulta pública para elaboração desses parâmetros e as contribuições serviram de base para a primeira edição do protocolo para julgamento de ações ambientais. As contribuições para a nova consulta pública podem ser feitas por meio de formulário disponível no portal do CNJ, cnj.jus.br. Gestão eficiente reduz inadimplência de pequenos negócios. Tiago Silva tem os detalhes. Os pequenos negócios atingiram o menor nível de inadimplência desde abril de 2020, caindo de 40% para os atuais 20%. Os dados referentes a agosto deste ano são da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae. Lilian Rosa, dona de restaurante em Juiz de Fora, em Minas Gerais, é um exemplo de empreendedora que conseguiu colocar as contas em dia. Ela buscou apoio para melhorar a gestão financeira do seu negócio e agora colhe os resultados positivos. Depois que a gente começou a consultoria, a gente viu a importância de se ter um fluxo de caixa, começamos a controlar melhor as nossas despesas, conseguimos parcelar aquilo que a gente estava em débito, não fazendo novas dívidas, conseguimos controlar os nossos estoques, trabalhando somente com o giro, para evitar compras desnecessárias e conseguimos equilibrar as nossas contas após esse trabalho. Para uma gestão eficaz, além de controlar as dívidas, é fundamental planejar todos os custos da empresa e assim evitar surpresas e a inadimplência com bancos ou fornecedores. É o que ressalta o gerente nacional de gestão estratégica e inteligência do Sebrae, André Espínola. Sobre as despesas, a gente está falando também de eficiência, né? Uma eficiência operacional. Tem aquele ditado, né, que custos são iguais a unhas. Tem sempre que cortar porque está crescendo, né? Então, é sempre ter na ponta do lápis o custo dos seus produtos, dos seus serviços, seus insumos, seus custos fixos, custos variáveis e trabalhar sempre para tê-los sob controle. A pesquisa Pulso do Sebrae diz que 30% das empresas de médio porte melhoraram o faturamento em comparação ao mesmo período do ano passado. O Sebrae oferece diversas modalidades de curso para quem precisa cuidar melhor dos negócios. Acesse o site e busque o que melhor atende às suas necessidades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tiago Silva. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30 é a vez do programa Melodia. E acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde a todos.